Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Obrigado pelo convite. Inicialmente, quero me desculpar pelo ter furado na última sessão, mas fui surpreendido pela perda de um familiar importante, cunhado da minha esposa, e eu não tinha como me negar a participar do velório do enterro, então peço desculpas por isso. E agradecer também, porque nós tínhamos agendado inicialmente uma outra data e nós não tínhamos os números consolidados do mês de abril, a gente achou melhor, então, fechar o mês de abril para trazer informações para os vereadores um pouco mais consistente do ponto de vista financeiro orçamentário de Jaraguá do Sul. Eu gostaria só de pedir para colocar... Ok. Vereadora, na verdade, o que a gente tem escutado muito na imprensa, os vereadores questionados a respeito da situação financeira de Jaraguá do Sul. Eu acho que os vereadores conhecem a realidade de todo o Estado e do Brasil com relação ao orçamento de 2015. Várias prefeituras estimaram as suas receitas com patamares superiores ao de 2014 e em valores até significativos, dependendo do tamanho do município, um pouco mais ou um pouco menos. Jaraguá do Sul tem uma dificuldade hoje de fechar o orçamento do ponto de vista de dinheiro que não vai entrar no município. Então, o nosso problema hoje não é o orçamento que não tem na conta, é o orçamento que está lá e o dinheiro que não vai vir para pagar se nós empenharmos alguma despesa naquela conta. Então, nesse sentido, depois eu quero até aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre esse projeto que estava em votação hoje, até para falar um pouco, porque nós teremos vários projetos nesse sentido que vêm para essa Casa de Leis, do remanejamento do recurso. Mas, na sequência, eu dou uma explicação, gostaria de poder convencer os vereadores, mas a decisão é de cada um dos vereadores. Já fui vereador, eu entendo e respeito essa posição. Eu vou tratar aqui, basicamente, sobre a questão de receitas. Essa apresentação eu deixo depois, já deixei salvo ali com o Zapella, ele pode passar para cada um dos seus vereadores, para os seus gabinetes, para que possa acompanhar. Essa informação é pública, não tem nenhuma informação aqui que não possa ser utilizada. Nós separamos aqui, do ponto de vista de apresentação, o nosso orçamento próprio e aquele que é o consolidado. Então, nós temos hoje, contando os meses de janeiro até abril, uma arrecadação que tem se comportado bastante abaixo do previsto. Nós temos aí duas colunas, a meta orçamentária e a realização da receita comparativamente ao que se esperava nesse período, né? Então, de janeiro, nós tínhamos previsto aí 23 milhões, entraram 21, 2 milhões a menos. No mês de fevereiro, 23 milhões e 600, foram quase 3 milhões a menos também. No mês de março, 25 milhões, nós arrecadamos 23, e no mês de abril, 47, que nós temos aí o incremento do IPTU como previsão, e nós temos uma arrecadação de 42. No consolidado, porque o que a gente consegue gerenciar na prefeitura é o recurso que o município consegue alocar nas várias secretarias, a exemplo do que nós depois podemos falar do FROAB, e o restante é o consolidado, que são o orçamento da Câmara de Vereadores, o orçamento do SAMAI, né, do Serviço de Água e Esgoto, o orçamento das fundações, o orçamento do ICEM, que está consolidado. O que nos interessa, de fato, é os próprios, né? Então, aqui nós tentamos resumir, para também não se alongar demais na apresentação. Então, a nossa meta de arrecadação no período de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, nós tínhamos uma previsão de 120 milhões de reais, arrecadamos 107, então quase 13 milhões aí de arrecadação abaixo do previsto. Dos recursos vinculados, que é aquele recurso que vem via repasse, convênio, enfim, nós temos aí também 5 milhões, no total 18 milhões abaixo do que estava previsto. Mas o que nos interessa falar aqui é um pouco mais aí do quadro seguinte, que fala de próprios 120, 109, dos 10 milhões 890, porque aqui nós estamos falando somente de recursos que não tem nada vinculado. Porque nessa diferença nos 8 milhões, por exemplo, nós temos várias obras em execução, que o recurso é liberado pelo governo federal ou estadual de acordo com a medição da obra. A exemplo que o vereador Pedro Garcia falou aqui da Vila Lense, por exemplo,
e temos outros, tanto do posto de saúde quanto da capela mortuária, só como exemplo. Nós temos outras obras em andamento que o recurso é liberado à medida que você faz a medição e apresenta a evolução da obra, você recebe o recurso. Então, esse é um recurso que a gente praticamente tem garantido, a não ser que dê algum problema de execução da obra por problema de intempéries ou alguma coisa relacionada à empresa que está executando aquela obra. Então, eu queria só que a gente se ativesse aqui ao nosso problema, né, que são os R$10.890.000 no quadrimestre. Aqui nós tentamos reunir aqui as principais receitas, só para identificar. Então, os 18 milhões é o que eu falei lá em cima, que é do total. Vamos trabalhar aqui todos os 10 milhões. Aqui falta R$300 mil, porque aqui está com 10.533, ao invés de 10.800. É porque aqui nós só consolidamos as principais receitas, para não ficar também uma apresentação muito ruim. Aqui, então, nós estamos falando de receita tributária, que são os impostos, né, que que nós podemos falar que a nossa grande dificuldade ali hoje é fechar essa receita ali, né? Então, nós estamos com R$10 milhões abaixo do previsto. Isso pode melhorar até o final do ano? Pode, né? Nós temos que trabalhar com o pé no chão. Aqui nós também estamos considerando só um quadro um pouco mais aberto das transferências da União, transferências do Estado, e depois vem embaixo ali aquilo que são transferências de repasses, né, que são os R$8.700.000. Aqui no quadro de despesa, então, se nós pegarmos os 339 milhões previsto para o ano, quando o orçamento veio para a Câmara de Vereadores, nós agora separamos aqui o que nós já temos empenhado e o que falta empenhar até o final desse exercício, e aí começa a nossa grande preocupação, né? O Jaraguá do Sul orçou, e a Câmara de Vereadores recebeu esse orçamento para ser aprovado, de R$339 milhões, e nós, acompanhando a execução orçamentária até agora, nós devemos fechar o ano na faixa dos 310, talvez, né? Nós não temos como dizer isso aqui exatamente quanto vai dar, porque nós estamos projetando isso para o final do ano. Mas, fazendo um comparativo com o que aconteceu até dia 30 de abril, nós teríamos uma defasagem do ponto de vista de dinheiro, né? Porque o orçamento está lá, o orçamento está previsto, mas nós não temos previsão de entrar dinheiro em torno de R$32 milhões. O que nós temos hoje já bloqueado R$20 milhões. Aqui, só para agora fazer uma parte com relação ao projeto de lei que veio, por exemplo, do FROAB para cá, o secretário Sérgio, antes de sair, havia feito um pedido a todos os secretários, inclusive para mim, na Secretaria da Saúde, que nós avaliássemos todas as ações previstas no orçamento, que nós poderíamos suspender, o que nós poderíamos, eventualmente, cancelar, e aquelas que estavam em dúvida se de fato aconteceria ou não, porque dependeria talvez de algum projeto, de algum encaminhamento, de algum complemento de recurso por parte do governo, por exemplo, fazer um posto de saúde que precisasse contrapartida, construir, por exemplo, uma ponte que precisasse contrapartida, enfim. Nós pedimos para que cada secretário, agora eu vou assumir aqui a condição de secretário da Fazenda, na época era da Saúde, foi pedido para que cada secretário avaliasse o que poderia segurar do ponto de vista de obras não iniciadas, né? E aí, usando o exemplo lá da habitação, a habitação pegou todo o seu orçamento e avaliou item por item daquilo que não tinha processo em execução, que poderia postergar isso ou segurar isso para, se tivesse recurso, retomar no final do ano, né? E se não tivesse recurso, suspender. A Secretaria da Habitação, por exemplo, ela, do seu orçamento lá, incluindo o que poderia ter de redução de pessoal, pessoas que se aposentaram e não seria substituído, enfim, olhando todo o orçamento daquela secretaria, ele deixou à disposição da administração e da Fazenda R$900 mil aproximadamente. Nós não temos como dizer que o dinheiro de A vai para B, de B vai para C, nessa mesma condição. Em 2014, não sei se os vereadores recordam, eu também não sei a história 100% dela, mas a Jaraguá do Sul tinha um fundo da Polícia Militar, que era o FUNPOM, se eu não me engano.
esse fundo, do jeito que ele estava sendo gerenciado, ele foi questionado e o Tribunal de Contas colocou algumas restrições com relação àquele funcionamento e houve a necessidade, para se manter o convênio com a Polícia Militar, que se fizesse um novo convênio, esse convênio de horário de patrulha. Esse convênio foi assinado em outubro de 2014, portanto, depois que o orçamento já tinha vindo para a Câmara de Vereadores, a Prefeitura não tinha como inserir esse convênio no orçamento de 2015. Porque o orçamento já tinha vindo para a Câmara de Vereadores. Como a Secretaria de Habitação disponibilizou os R$900 mil, e nós tínhamos a necessidade de compor, se vocês olharem o projeto de lei que está aqui em votação, que é o 55, nós também anulamos um pouco de recurso do próprio trânsito, do próprio urbanismo, uma parte do recurso, para compor os R$439 mil, que é o valor do convênio com a Polícia Militar, que é um convênio super importante, acho que os vereadores inclusive já citaram aqui da importância dele, e nós não estamos desmerecendo a habitação. É que são os projetos que têm garantia que vai acontecer, esses a gente não vai procurar não mexer. E isso vai acontecer com saúde, com educação, vai acontecer com a administração, vai acontecer lá no urbanismo, em obras. Por exemplo, obras, nós fizemos um congelamento dos caminhões do serviço terceirizado, porque nós não temos a previsão de receber o dinheiro. Se nós tivéssemos um acréscimo na receita, nós poderíamos manter porque o orçamento nós temos, é diferente do que já aconteceu no passado, que as pessoas estavam brigando na prefeitura por orçamento, porque ele tinha uma ação para fazer e não tinha orçamento previsto. Não sei se os senhores vereadores lembram disso, mas nós já passamos por isso em 2013, por exemplo, que a receita foi maior do que o previsto. Em 2012, quando eu era vereador, também aconteceu isso, a receita foi superior ao que estava previsto, e nós não tínhamos orçamento para fazer aquela ação. Que é um problema bom para resolver, né? O problema ruim é aquele que você tem orçamento e não tem a previsão do dinheiro, que é o que está acontecendo agora. Então, nós fizemos uma projeção aqui, colocando o orçamento que nós temos, o atual, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, colocamos os empenhos já efetuados, né, que são aqueles ordinários ou os estimados, e os globais, colocamos ali. Aqui nos R$20 milhões, é tudo que nós temos condições de bloquear, que os secretários colocaram à disposição, incluindo os R$900 mil da habitação, dos quais nós tiramos 357 mil para repassar para o convênio de trânsito, né? E não são os 409 que saem lá da habitação, mas é uma parte daquilo que a habitação colocou à disposição. 30 milhões, então, nós temos ali um saldo de R$179 milhões. 33 milhões é o que nós precisamos para fechar o empenho da folha de pagamento até dezembro, incluindo o 13º, o adicional de férias, enfim, para fechar o ano com os pagamentos em dia. E R$30 milhões é o que nós estimamos, projetando. Se nós temos 10 milhões de recurso que entrou a menos num quadrimestre, estamos estimando e a Receita tem se comportado praticamente igual mês a mês, nos 4 meses, estimamos que, então, em três trimestres, R$30 milhões. Então, nós estamos considerando isso aí. Nós temos uma despesa adicional prevista aí do PASEP, que foi estimado um valor um pouco menor a ser recolhido, e nós temos aqui de saldo orçamentário para manutenção, pagamento das dívidas, da dívida pública, os precatórios do município, enfim, todas essas despesas, R$47 milhões. Isso nos dá uma defasagem de R$32 milhões até final do ano. Só para ter uma ideia, dentro dos R$20 milhões, nós, inclusive, consideramos, para efeito de projeção, para trazer aqui, o recurso que a Câmara de Vereadores, de acordo com o seu orçamento, teria disponibilidade. Então, só para os senhores entenderem o quanto é difícil para a gente, por exemplo, nós gostaríamos muito que a Câmara de Vereadores, quando libera o recurso, nós tivéssemos a condição de atender aquelas demandas mais importantes que os próprios vereadores acabam colocando. Mas seria uma imprudência nossa receber um orçamento da Câmara de Vereadores, empenhar uma despesa e depois não ter o dinheiro para cobrir esse empenho. Então, essa é a realidade hoje de Jaraguá do Sul, e nós entendemos as demandas, enfim, eu assumi essa pasta da Fazenda sabendo desse desafio, tanto é que nós mandamos o orçamento para 2016 para a Câmara de Vereadores, a LDO, o orçamento vai vir na sequência, nós vamos mandar até agosto,
Mas nós estamos pensando que o nosso orçamento ele deveria ser próximo de 2014. Nós temos ainda 2 meses e pouco para fechar a LOA, para mandar para os vereadores, para mandar para a Câmara de Vereadores, e podemos estar imaginando que talvez nós, por prudência, devêssemos trabalhar com um orçamento de fato menor do que 2015. Porque a Receita não tem se comportado. O Guaramirim está tomando algumas atitudes, nós temos algumas ações. Então, só para concluir esse quadro aqui, os 47 milhões de reais é o que nós temos ainda de despesas, não estão empenhadas ainda, que se nós quiséssemos bloquear todos os 47 milhões de reais, eu só poderia, desses 47, bloquear em torno de 15 milhões de reais. Porque o restante são despesas que vão acontecer, que é manutenção, que é a compra de remédio, que, enfim, aquilo que lá na educação, os precatórios, as dívidas do município, que não tem como congelar a dívida do município, tem que pagar a dívida ou refinanciar a dívida, né? Só que para refinanciar uma dívida contratada junto a um Badesc, por exemplo, ela fica muito mais cara do que, eventualmente, nós pensarmos ali em, sei lá, fazer algum milagre do ponto de vista financeiro. Numa empresa é fácil, você vai no banco e toma emprestado. O município não pode fazer isso. Nós não podemos tomar dinheiro emprestado, não podemos emitir dívida pública e, tampouco, gastar mais do que nós arrecadamos. Só que o orçamento foi feito dessa forma e esse é o nosso problema. O que nós fizemos, então, por exemplo, o prefeito já fez um decreto, que ele foi reeditado, inclusive, no mês de abril, com algumas alterações, porque nós tínhamos no mesmo decreto tanto as fundações e autarquias nessa mesma condição, e a gente achou por bem que esse orçamento ele não afeta as contas diretas da prefeitura, que cada fundação, cada autarquia cuide daquele dinheiro que não é o dinheiro próprio do município. Então, nós fizemos uma alteração nesse decreto. Criamos uma comissão de aprovação de despesas que está avaliando todo o serviço extraordinário, hora extra, está avaliando toda a contratação de pessoal, reposição, estamos avaliando diárias, de hospedagem, enfim, transporte, estamos avaliando do ponto de vista de ver de fato a necessidade. A gente não chegou no ponto ainda de cortar tudo, porque uma prefeitura não tem essa condição, porque nós temos muitos serviços que não podem parar, né? Educação, saúde, na habitação também, alguns programas não podem parar, nós temos o transporte escolar, temos, enfim, uma série de atividades que nós não podemos pensar em simplesmente ir lá interromper esse processo. Se tivesse uma opção melhor, nós, com certeza, e até aceitamos que venha as sugestões. Nós, então, estamos fazendo essa contenção, já fizemos um bloqueio orçamentário de acordo com isso que eu comentei, cada secretário disponibilizou aquele recurso que ele, de fato, não, isso aqui vai ser difícil fazer esse ano, se eu começar o processo final do ano para colocar em 2016, ele é viável, então, disso ali, e aqui está os 900 mil reais e aqueles 400 mil reais que nós colocamos aqui, que é da Polícia Militar e da Habitação. Então, o secretário Dega sabe que ele disponibilizou, mas quando eu disponibilizo, lá na Saúde eu também disponibilizei como secretário de Saúde, mas eu não sei, né, aonde exatamente, nós vamos suplementar onde precisa. Nós precisamos hoje em torno de 4 milhões de reais, aproximadamente, para suplementar a folha de pagamento. Então, provavelmente, e os vereadores vão receber agora, nos próximos dias ou nos próximos meses, muitos projetos de lei remanejando recurso, como isso tem sido, talvez, o maior volume de projetos que vem para a Câmara de Vereadores, não só nesse ano, mas no tempo que eu fui vereador, sempre foi o maior número de projetos que vem para a Câmara, é o remanejamento do orçamento, porque para ajustar aquelas ações que você previu, mas que eventualmente não vai executar, ou se você colocou lá uma ação com 50 mil reais e naquela ação você gastou, digamos, 15, você tem os 35 para você suplementar em outra ação. É o que nós estamos fazendo. E, nesse sentido, eu pediria aos senhores vereadores que, se pudessem reavaliar esse projeto que veio para cá da habitação, avaliasse nesse conceito, e não no conceito de que o mais importante é a habitação em relação à segurança. Isso a gente não vai discutir aqui. Nós temos hoje um problema orçamentário para resolver, e a única forma de resolver é nós colocarmos o recurso aonde nós precisamos dele com mais urgência. Nesse momento, é onde nós precisamos para aquele recurso. Poderia tirar de outro lugar? Eu acho que sim, dá para tirar de outra secretaria, mas daqui a pouco eu vou tirar lá do fundo de habitação para colocar lá numa ação do urbanismo ou numa ação
de obras, ou numa ação da educação, ou numa ação da saúde que não está contemplada, que não dá para manejar dentro da saúde, enfim, ou no próprio gabinete, nós estamos cortando na comunicação também, estamos bloqueando recursos da comunicação. Eu até escutei um comentário dos vereadores, estamos fazendo isso, temos que buscar uma eficiência melhor dos nossos recursos. Não podemos parar simplesmente de informar a comunidade das ações de governo, porque é também uma meta, mas estamos também cortando bastante da nossa despesa com comunicação. Na parte de contratos, estamos buscando aqui esse bloqueio temporário, estamos avaliando toda a nossa estrutura administrativa, com levantamento de cargos comissionados, gratificações, número de secretários, enfim, nós precisamos ter isso preparado. Se nós precisarmos de uma ação um pouco mais contundente do ponto de vista de bloqueio, nós temos que fazer, né? Então, essa é a nossa realidade hoje. Estou vindo aqui de coração aberto para não esconder nem o número dos seus vereadores, vocês não estão, e inclusive os vereadores podem acompanhar a arrecadação do FPM, do ICMS, do IPVA no próprio site da FECAM, que está disponível lá por município, pode colocar comparativo ano a ano, mês a mês, enfim, tem todas essas informações lá, que a nossa principal receita, a não ser o fora do IPTU, mas o IPTU representa no orçamento praticamente 10% do orçamento. Então, não é uma receita, é uma receita importante, sim, mas não é a nossa principal receita. A nossa principal receita é o FPM e o ICMS, que é o Fundo de Participação e ICMS. Então, seria isso, eu me coloco à disposição, gostaria que os vereadores... eu tentei ser bastante breve, porque acho que o objetivo aqui era colocar a realidade, né, o que nós temos hoje. Nós temos, na próxima semana, devemos reunir também, novamente, os secretários nós já fizemos uma reunião com os secretários sobre isso, fazer uma nova reunião para colocar, de fato, que a situação é bastante complicada. E não é só em Jaraguá do Sul, tá? Não vão... Acho que os vereadores têm escutado por aí, esse não é um privilégio de Jaraguá do Sul, infelizmente, né? Isso é uma situação que está sendo colocada para todos os municípios. Pode haver um milagre? Sei lá, eu como economista digo assim, a economia ela é cíclica, as coisas acontecem, você não consegue colocar no orçamento do município por um toque de mágica 20 ou 30 milhões de reais no orçamento. Eu até acho, aqui é achômetro mesmo, né, que nós podemos ter um incremento talvez um pouco maior de FPM e ICMS até final do ano, porque os piores meses comparativamente sempre foram os meses de início de ano, imaginando que possa haver uma pequena reação da economia para o segundo semestre. Fico à disposição, obrigado. Vereador Jair Pedre. Secretário Adhemar Possamay, eu teria uma série de questionamentos para fazer para o senhor, mas vou tentar ser muito objetivo, até para deixar os outros vereadores também questioná-lo. Eu tomei a liberdade de, no dia... O senhor falou agora há pouco que o ex-secretário Sérgio tinha pedido aos secretários que apresentassem uma planilha de cortes em ações que pudessem não ser tão emergenciais nesse momento. Falando especificamente, até fugindo um pouco do foco, mas que também foi o assunto, inclusive motivado aqui pelo dia de hoje, essa questão do FROAB. Eu conversei com o secretário Dega, e ele se mostrou surpreso e indignado com este corte de 300 mil orçamentário, não financeiro, orçamentário. E nós tivemos aqui na terça-feira, secretário, os inspetores de saúde, inspetores da agropecuária, da vigilância, explicando um projeto aqui, tarifando os agricultores, e eu questionei os dois inspetores que estavam aqui, quanto isso ia gerar no ano, de receita, essas tarifas, essas taxas. Eles falaram de 15 mil reais, porque precisavam fomentar, precisavam abastecer o fundo, o FROAGRO, que até então me parece que os recursos são muito pequenos ali dentro. Então, eles estão tentando achar alternativas para fomentar o FROAGRO. Aonde eu quero chegar com isso, secretário? Com absoluta certeza, se tirar essa dotação orçamentária, essa rubrica, esse valor dessa rubrica, desta conta do FROAB, certamente, não
por iniciativa do Executivo, pelas condições de necessidade e do momento que o país vive. Este recurso não voltará para este fundo, esta provisão orçamentária não voltará para este fundo. Isso é muito claro, até porque eu passei por algumas gestões e sei que o fundo nunca foi, por nenhum prefeito, muito bem municiado de recurso financeiro. Me parece até, quem o fazia com um pouquinho ainda de generosidade era o ex-prefeito Irineu Passold, quando então o secretário era o Afonso Piazeira. De lá para cá, o FROAB nunca foi muito valorizado pelas gestões que passaram, né? Isso inclui a atual e as ex também. O senhor falou também, secretário, que, inclusive com as verbas, com os retornos desta casa, né, que o senhor gostaria, e que deveria ser usado esse recurso para as demandas mais emergenciais que o município está vivendo, né? Então, eu lhe questiono, secretário. Na terça-feira teve aqui o secretário de Esportes, junto com o prefeito, sentado nessa cadeira que o senhor está sentado, pedindo 650 mil para as áreas de lazer. É emergencial as áreas de lazer do município, pegando este recurso de retorno agora da Câmara, que vai ser, eu não sei, isso é uma prerrogativa da mesa diretora, mas que ele pediu, e quem sabe seja atendido, 650 mil para as áreas de lazer. Isso é uma demanda emergencial do município? Bom, vereador, aquilo que eu coloquei, né, o orçamento do município ele é consolidado e quando a Câmara de Vereadores, digamos, se direcionar os 650 mil reais exatamente para a área de lazer, hoje o nosso problema é assim, vão empenhar recurso lá, o dinheiro vem da onde? Os números estão mostrando isso, quer dizer, por mais que exista uma boa vontade tanto da Câmara de Vereadores quanto do prefeito ou do secretário de Esporte de que esse recurso seja aplicado lá, a gente vai correr o risco de receber o orçamento da Câmara de Vereadores, porque esse orçamento está sobrando aqui, receber isso lá, empenhar e no final do exercício não ter dinheiro para fechar as contas. Porque nós estamos mostrando aqui, vereador Jair Pedro, e eu acho que os vereadores têm esse conhecimento, uma situação financeira difícil. Não é uma situação orçamentária, como eu já falei, que já aconteceu em anos anteriores, e não ter orçamento, e aí o orçamento da Câmara salvava alguma situação lá, do ponto de vista principalmente orçamentário. Também financeiro, é claro, porque se você quer executar a ação, tem que ter o dinheiro. Mas nós já passamos em situações, vereador, que a situação complicada era você ter uma rúbrica orçamentária aberta que não tinha. Então, vereador, eu acho que nós temos várias coisas que são prioridades aqui. Nós temos, no serviço público hoje, qualquer cidade de Jaraguá também é assim, nós somos prestadores de serviço. Quando nós aumentamos a oferta de escola em tempo integral, que nós estamos oferecendo aí mais médico em posto de saúde, mais posto de saúde, mais exame, isso requer contratar gente. A nossa folha de pagamentos, se você for analisar, se os vereadores pegar um histórico nos últimos anos, eu não vou falar dessa administração, nas últimas, principalmente de 2010 para cá, se nós olharmos comparativamente, a nossa folha de pagamentos subiu bastante do ponto de vista de quantidade de pessoas e não só do ponto de vista financeiro. Quando nós recebemos a demanda do reajuste dos servidores públicos, nós tínhamos uma proposta, inicialmente que estava no orçamento, de repassar no máximo 7%. Se nós fôssemos avaliar o orçamento, teria que oferecer talvez a metade, para ser do ponto de vista de dinheiro. O que nós avaliamos junto com o prefeito? Nós também não achamos que seria justo colocar essa carga, essa defasagem orçamentária nas contas, ou na conta do servidor público. Fizemos um esforço todo grande para repassar os 8,42,60, arredondando 8,43, que foi a inflação medida no período, para que os servidores não viessem depois com uma demanda de recomposição salarial, que alguém ia ter que pagar a conta, porque é o que acontece, ano após ano, quando a prefeitura não repassa a perda inflacionária, anos depois, ou 1 ou 2 ou 3 anos depois, alguém vai chegar e vai pedir para repor essa bucha, se você pensar do ponto de vista orçamentário, vai ficar para alguém pagar. E nós não achamos justo que fosse colocar essa conta nas costas e na conta do servidor público. Então, estamos fazendo esforço, isso já está consolidado aqui nos nossos números, por isso está faltando dinheiro também para a folha de pagamentos. E se o senhor pedir para mim qual é a prioridade hoje, do ponto de vista orçamentário, dinheiro,
esse dinheiro que a Câmara de Vereadores disponibilizar para a administração, como secretário da Fazenda, eu sugiro que coloquemos isso na folha de pagamento. Então, do ponto de vista de prioridade, porque é o que nós vamos ter falta no final do ano para fechar as contas. Hoje, do ponto de vista financeiro, a Prefeitura não está com falta de caixa para pagar as contas. E nós estamos falando disso, nós temos dinheiro para pagar nossas contas. O problema é que nós temos uma previsão de despesa com uma receita que não vai acontecer. Então, não sei se eu consegui explicar, vereador, porque eu, como professor de economia, tento, às vezes, ser um pouco mais didático, mas essa é a questão. Te agradeço pela sua colocação. Nós já conversamos com a vereadora Natália, junto com o vereador Jean, e com o prefeito também a respeito disso, e eu falei, prefeito, nós temos que primeiro ter o orçamento para depois nós decidir exatamente quais são as prioridades. Então, nós temos que fechar a conta da Prefeitura. Se chegar lá no mês de junho, julho, agosto, e o nosso ICMS, por exemplo, for 3 milhões superior, eu não preciso mais de 4 para a folha de pagamento, posso suplementar com esses 3 milhões. Aí eu só preciso de 1. E se a Câmara dos Vereadores disponibilizar 3, ou 2, ou 4, esse recurso nós podemos, então, remanejar em ações, aí sim, com critério de prioridade e necessidade. Vereador Jefferson de Oliveira. Boa noite, secretário. Tem alguns itens que o senhor falou muito na economia. Primeiro foi um equívoco no orçamento, né? Se planejou um valor X e não... A perspectiva do mercado não era essa. Todo mundo sabia disso. Houve um erro muito grande nessa parte. Então, agora estamos sofrendo isso. Outra coisa, as promessas, secretário. Né? Hoje a gente vê o prefeito, vê o vice-prefeito, vê os próprios vereadores fazendo promessas nos bairros, que a gente sabe que precisa de recurso próprio para fazer isso, no momento que Jaraguá do Sul passa. E o que acontece? A população fica esperando. Então, está se pregando, vamos se dizer, uma mentira. Né? Hoje, se passa 600 mil para o esporte, não se sabe se vai ser feito. De repente, se usa o dinheiro para outra coisa. Né? Mas vai ser prometido que a área de lazer lá tal vai ser feita com esse recurso. E aí, como fica nós? Como ficam os munícipes que estão esperando essas promessas que estão sendo feitas? Tá? Segundo erro. Terceirizações. Nós temos um caminhão de tinta para pintar a rua de R$400 mil comprado na gestão passada que não foi usado nessa administração. E hoje se paga muito caro. Eu não levantei o valor ainda de quanto já se gastou em pintura de rua na cidade de Jaraguá do Sul. Tá? Tudo com serviços terceirizados. Tudo. A máquina está encostada, R$400 mil encostada na garagem. Tá? Poderia se economizar. Tá? Como sugestão para o secretário que talvez não esteja sabendo disso. Esse mês a gente sabe que foi um mês de arrecadação, IPTU, muita gente pagou à vista, teve uma boa adesão de pagamento de IPTU à vista, que talvez no próximo mês não tenha. Não sei se isso dá algum impacto a mais ou a menos no orçamento. Né? E também nós temos a Afroagro pedindo R$15 mil, tentando arrumar um jeito de arrecadar 15 mil no orçamento. Enquanto nós temos a educação pagando R$10 mil por mês para um jornal. A Secretaria da Educação paga em comunicação R$10 mil por mês para um jornal da cidade. Não estou falando de outras secretarias, eu estou falando de uma. Enquanto nós temos um orçamento penando de funcionários da prefeitura que querem trabalhar dignamente, reclamaram aqui na frente de todos os vereadores. Por causa de R$15 mil, nós estamos dando 10 por mês para fazer uma propaganda num jornal, e esses 10 mil, quem sabe, poderia estar dentro dessa secretaria para eles poderem trabalhar na área rural, na área que lhes cabe o serviço. Então, eu vejo que há uma desatenção em algumas situações de trabalhos que poderia ser arrumado. E a gente está aqui, a gente cobra, a gente fala, a gente sempre numa forma de construir. Tá? Muitas vezes não é ouvido. Mas eu acho que aproveitar a presença do secretário para poder explanar essa situação,
Porque reclamar que não tem dinheiro normal, e sabemos que não tem dinheiro, mas também usar ele de uma forma que poderia ser aproveitado melhor, também temos que trabalhar essa situação. Obrigado. Bom, vereador, obrigado. Na verdade, aquilo que nós comentamos aí, do ponto de vista... você falou do caminhão. O caminhão, pelo que eu sei, ele foi comprado na gestão passada, eu era vereador, foi por 120, sei lá, 125 mil reais e não 400 mil reais. Não sei se eu estou lembrando... Se eu estou lembrando da... Não, estou falando que o caminhão custou 400 mil. Que eu me lembro, eu era vereador, se não me engano, na época era 120 mil reais. Não sei se... O caminhão 58 mil e a máquina 120. Ah, tá, tudo bem. Então, 170 mil reais e não 400 mil reais. Mas eu posso avaliar, vereador, essa questão. Com relação ao jornal em sala de aula, tem que avaliar o projeto, porque eu imagino que esse recurso do jornal não é recurso próprio do município, é recurso da educação, recurso vinculado, que é que nós deixamos fora aqui na análise, para poder falar daquilo que nós podemos fazer gestão do recurso. Então, por isso até separei na apresentação, para os vereadores não terem dúvida do que nós estamos falando aqui. O nosso problema hoje, quando você vai pensar em termos de média e alta complexidade da saúde, nós não estamos falando desse recurso aqui, porque é um recurso vinculado, que já vem para os atendimentos hospitalar, para o pré-hospitalar, para a cirurgia eletiva, para convênio, para incentivo hospitalar, para o pronto-socorro, para o que a gente chama de porta aberta de pronto-socorro. Então, nós não estamos falando desse recurso vinculado, nem daquele que vem para a educação vinculado, né? E nem aquele que vem para o fundo da criança e do adolescente, aquele dinheiro que está no fundo da cultura. Esse recurso ele está consolidado, mas nós não temos como fazer gestão. Eu, como secretário da Fazenda, não posso mexer nesse recurso para compensar, porque se nós olharmos, provavelmente no final do ano, tanto no Fundo de Saúde, quanto Fundo de Educação, Fundo de Cultura, eventualmente Fundo da Assistência Social, nós vamos ter saldo de recurso, provavelmente, né? Isso é bem provável que aconteça isso. Com relação ao fundo o FROAB, que o senhor contou, o FROAGRO, lá, que é o da agricultura, nós temos um recurso que vai para lá, que é um recurso pequeno, que está buscando, que está se procurando fazer agora, não só nessa ação especificamente, mas nós temos várias ações que nós podemos rever. E nós estamos reavaliando todas as nossas fontes de receita. Por exemplo, a taxa de embarque que um passageiro paga no terminal rodoviário. Se nós compararmos com os municípios da região, aqui, Joinville, Itajaí, enfim, a nossa taxa está muito baixa. E a prefeitura tem um prejuízo para manter um terminal rodoviário que tem várias empresas de ônibus que exploram lá, e nós estamos lá pagando a limpeza, pagando luz e tal, com aluguel até bastante subsidiado não digo, um aluguel que poderia ser um pouco melhor, e poderíamos também ter uma taxa de embarque um pouco maior para cobrir a despesa do terminal rodoviário, por exemplo. Nós temos que reavaliar isso. E lá nas taxas de inspeção sanitária, por exemplo, que eu acho que é o que foi trazido aqui na Câmara, não acompanhei a discussão, mas os serviços que são prestados, eles deveriam cobrir as despesas daquele serviço. E as prefeituras têm que buscar alternativa, porque não tem muito milagre, vereador. Nós temos o nosso IPTU, que veio em 2009, 2010, se não me engano, veio uma proposta da correção da planta básica de valor, da planta genérica de valores, e que não foi, na época, os vereadores, eu estava aqui junto, nós aprovamos um percentual um pouco menor do que previsto, e, na verdade, essa tabela, essa conta devia ser corrigida ano após ano, para não deixar acumular. Jaraguá Sul tem um IPTU baixo comparado com vários municípios, né? Por mais que é uma conta que sai do bolso do contribuinte, mas temos que pensar que a prefeitura tem serviço a prestar por conta desse recurso. E, vereador, com relação ao IPTU, o IPTU está no orçamento. Então, o fato de ele entrar tudo no mês de abril ou entrar parcelado até dezembro, não muda a questão orçamentária. O dinheiro é o mesmo. Ele pode entrar à vista, e aí entra um valor um pouco menor, até porque quem paga à vista tem um desconto maior, ou ele pode entrar parcelado. No fechamento da conta final do ano, vereador, se tivesse entrado 100% à vista, nós teríamos até do ponto de vista de orçamento, uma perda, porque nós não projetamos que entrasse 100% à vista, foi projetado que entraria em torno de 75%, 80%, entrou 80% do valor à vista. O restante vai entrar parcelado, mas a conta não muda.
Então, só para esclarecer um pouco, do ponto de vista de a gente sempre acha, agora entrou o IPTU, vai sobrar dinheiro. Não é essa conta, não é essa conta que fazer. É exatamente a conta que o senhor faz na sua casa, com a sua família, com a sua renda e as suas despesas. Né? O dinheiro está mais ou menos programado que vai entrar, só tem que equilibrar as despesas. Obrigado. Vereador Josimar de Lima. Secretário, eu também tenho uma pergunta. Secretário, o senhor mostrou aqui para a gente as receitas, despesas, e a gente viu que se previa, mais ou menos, que ia chegar a esse ponto. Então, é só um questionamento. O senhor acha que foi um mau gerenciamento até aqui? O senhor chegando agora, lógico, o senhor assumiu a Secretaria da Fazenda agora, e tudo o que aconteceu, o que se prevê que vai acontecer, e a situação que se encontra hoje, o senhor acha que foi um mau gerenciamento até aqui? Secretário, eu não posso julgar, porque eu não participei do momento da forma que ele foi elaborado o orçamento. Eu estou olhando a realidade hoje e vou propor para o ano que vem um orçamento que eu vou mandar para a Secretaria, assim como a gente recebeu o ano passado, uma proposta para fazer o orçamento. Cada secretaria fez o seu orçamento, colocou seus sonhos, os seus objetivos, enfim. Nós tínhamos um valor maior previsto na saúde, foi cortado uma parte dele. O que eu pretendo fazer é levar para os secretários o orçamento que nós temos de receita prevista e que cada um coloque a sua despesa dentro daquela caixa. Porque o cobertor, hoje, ele está menor do que o corpo. Então, hoje, se você tampa a cabeça, bota o pé de fora. Se você quer tampar os pés, a cabeça fica fora. O que nós precisamos é, ao invés de adequar a receita de acordo com a despesa, essa é a minha opinião, e agora eu posso falar como profissional, como economista, nós colocarmos a nossa despesa dentro da nossa previsão de receita, que é o que não foi feito, na minha opinião, ou talvez as razões eu não entendo, mas foi ajustado a receita para cobrir a despesa. Eu acho que nós temos que ser prudentes. Eu prefiro trabalhar com excesso de arrecadação. Se no ano que vem sobrar recurso, eu acho que é muito mais fácil para trabalhar com ele. Incomoda menos a Câmara de Vereadores não precisa ficar remanejando o recurso. Se você trabalhar exatamente com a sua despesa dentro da sua caixinha de receita. Aí nós podemos, acho que, ter um pouco mais de estabilidade do ponto de vista para trabalhar. Né? Obrigado, secretário. Era esse meu questionamento. Secretário, quer fazer as suas considerações finais? Tem mais algum vereador? Vereador Pedro quer falar? Não, secretário, então, para as suas considerações finais. Bom, na verdade, só tenho a agradecer esse espaço, que eu acho que é um espaço muito importante, que foi dado para a administração. Eu vou falar principalmente para a Secretaria da Fazenda, para poder externar, porque eu acho que é o primeiro momento que nós estamos falando isso publicamente, tão abertamente, com relação a essa questão, e pedir para que a Câmara de Vereadores nos ajude naquilo que for possível, principalmente na tramitação dos projetos que nós estamos encaminhando para cá, de remanejamento das despesas em relação à nossa receita. Então, pedir esse apoio e, vereadora, agradecer em seu nome, principalmente, pelo convite, e aos demais vereadores que nos acompanharam aqui também pelas perguntas que foram efetuadas, e estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer projeto que venha para cá, remanejando recursos, acho que os vereadores têm a obrigação e têm toda a liberdade de ligar e questionar, só fazendo até um reforço com relação à questão da habitação. O vereador, o secretário não sabia que o recurso iria para a segurança, mas ele tinha consciência de que colocou à disposição uma parte do seu orçamento. Então, só para deixar isso, vereador, dessa forma. Tá? E, de fato, ele ligou para mim e disse, eu não sabia que tu ia mandar o meu dinheiro lá para a segurança. Pois mas eu não tenho como fazer essa hora que você bloqueia, eu não tenho como dizer exatamente onde eu vou colocar, porque não vai direcionar pela necessidade. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada também, secretário Ademar Possamay, por ter disponibilizado do seu tempo para vir a esta Casa de Leis prestar alguns esclarecimentos aos senhores vereadores. O objetivo realmente foi cumprido. Nós objetivávamos que o senhor trouxesse a realidade atual do município e, de minha parte, com plena satisfação. Obrigada, senhor secretário.